Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians. Jogo treino finalizado, Corinthians vence mais uma. E a gente conta tudo para vocês aqui, quais os jogadores aí que atuaram, que começaram a partida e, claro, quem marcou os gols. E vamos falar também sobre o fechamento da janela no próximo dia 4, a expectativa do Corinthians e a realidade atual. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Bem-vindos aqui ao 12 em Campo. Vamos começar falando sobre o jogo treino, o segundo jogo treino depois desta paralisação aí, depois da eliminação no Campeonato Paulista. Foram quase 25 dias sem futebol. E o Corinthians aproveitou aí essas duas últimas semanas para realizar jogos treino. Fez um contra o time B do Red Bull Bragantino, venceu por 6-1. E hoje enfrentou a equipe do Coritiba, a equipe principal do Coritiba, aí sim o time A da equipe do Coritiba, e venceu por 2-1, gols marcados pelo... Vou até ler aqui para a gente não perder aqui. Gols marcados pelo Maicon e... Aliás, Fausto Vera e Bruno Mendes. Fausto Vera e Bruno Mendes marcaram os gols do Corinthians contra o Coritiba. E o Júnior Urso fez o único gol da equipe do Coxa. O Corinthians começou a partida com Cássio, Fagner, Gil, Caetano e o Fábio Santos. E aí o Caetano, até surpreendentemente, no lugar do Balbuena. Balbuena que voltou da seleção paraguaia, talvez por isso tenha virado uma opção ali nesse jogo treino. Então, Gil e Caetano foram os titulares. No meio-campo, o Rony mantido, Fausto Vera e o Maicon, tá, minha gente? E o Juliano um pouco mais avançado ali no lugar do Renato. E na frente, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, o Rony, Fausto, Maicon e o Juliano na frente, Roger Guedes e Yuri Alberto. Portanto, 2-1 para o Corinthians, o último jogo, treino antes da estreia na Copa Libertadores da América, dia 6, quinta-feira que vem, contra a equipe do Liverpool lá do Uruguai. Última atividade mesmo de confronto. Claro que o Corinthians ainda se prepara, terá treinamentos aí até a véspera da viagem, e aí sim o Corinthians vai ao Uruguai para enfrentar o Liverpool na sua estreia na Copa Libertadores da América pela fase de grupos. Então essa é a informação sobre o jogo treino. Achei que no meio-campo ali até surpreendeu um pouco Rony, Fausto, Maicon e Juliano. Claro que o Juliano fazendo, repito, a função ali do Renato Augusto. Mais 3 volantes ali no meio. O que você acha disso? Gostou dessa escalação, pelo menos dessa formação inicial? Claro que durante a partida, e aí eu vou detalhar tudo às 9 da noite na nossa live, quem entrou, né, como é que foi a participação do Barleta, enfim, se a garotada teve uma oportunidade, e aí a gente vai falar das trocas que o Lázaro fez neste jogo treino. Mas, a princípio, o time é esse, e o que vale, claro, é a informação do momento. O que você achou desse time? É bom? Dá para fazer frente ao Liverpool do Uruguai? Comenta aí para mim, quero saber a sua opinião e, claro, deixa seu like. Bom, vamos falar agora sobre reforços, tá, minha gente? Que cada vez, né, parece uma palavra mais distante do Corinthians. Lembrando que a janela de transferências fecha dia 4, próxima terça-feira. Então, o Corinthians teria aí, hoje é quarta-feira, quinta-feira hoje, mais 5 dias aí, 4 dias para poder fechar alguma negociação. O que é pouquíssimo provável que aconteça nesse momento. Hoje, posso dizer a vocês, se pintar alguma coisa, é muito fora da curva, é muita novidade. O Corinthians não deve trazer jogadores nesse fechamento de janela. Qual que era a expectativa do Timão para a Libertadores? Era trazer jogadores como Coutinho, que foi lá no começo, o primeiro nome, no final do ano ainda, muito comentado, cogitado, poderia estar vindo, deixando a Inglaterra, chegando ao Corinthians,
intermediação do Kia Yorabchian, empresário, e não aconteceu nada. Parece que a coisa realmente finalizou em relação ao Felipe Coutinho. E aí pintou o Matheus Pereira, que também muito comentado, chegou a acertar a sua vinda para o Corinthians. Pelo menos jogador e clube acertaram a transferência, mas a equipe árabe acabou colocando um pé no freio ali, colocou uma certa imposição. Olha, contrato só de 4 meses, o Corinthians queria até dezembro. E eu acho que aí o Corinthians agiu de maneira correta, que não era interessante trazer o Matheus Pereira para ir embora agora em abril. Então, acho que agiu bem o Corinthians no caso do Matheus Pereira. Se o jogador interessa, é interessante até o final da temporada, e não para disputar Campeonato Paulista. Por último, o Matias Rojas. E outros nomes, tá, gente? Estou falando aqui 3 nomes, 3 exemplos. Né? Vamos falar do Matias Rojas. Um argentino, muito bom jogador, que foi muito comentado também como um possível reforço do Corinthians, e também não aconteceu. E aí tivemos Igor Coronado, vários nomes foram cogitados. Quem veio? Romero, Matheus Bidu e agora o Christian Barletta. Matheus Bidu ainda não mostrou para o que veio. É um jogador que chegou e talvez tenha sentido o que é Corinthians. O Romero conhece como poucos o Corinthians, mas não consegue render em campo. E o Christian Barletta ainda não estreou. Vai aguardar sua oportunidade, talvez no jogo da Libertadores ele já faça a sua estreia, não como titular, não acredito nessa possibilidade, a não ser que haja aí uma contusão, alguma coisa com o Adson, mas o Christian deve começar o jogo no banco de reservas. Então a expectativa, Felipe Coutinho, Matheus Pereira, Matias Rojas, Igor Coronado, Lucas Veríssimo, essa era a expectativa. A realidade é Romero, Bidu e o Christian Barletta. Eu quero saber sua opinião. Esse time pode ir longe na Libertadores? Esse time é um time forte, é um time que está pronto para a disputa de uma competição sul-americana, que é muito difícil? Deixa a sua opinião também. Fala o que você pensa, o que você acha com relação a isso. À noite a gente volta, às 9 horas tem live, eu espero vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like e bora falar de Corinthians sempre. Tamo junto, te espero às 9 da noite. Abraço a todos, tchau, tchau.